32º dia do desafio 72 dias, dia 32, Salmos de número 32 até o Salmo de número 65. Vamos lá. Confissão e perdão e poesia de Davi. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa, cujos pecados ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro, de dia e de noite. Tu me castigastes, ó Deus, e as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoastes todos os meus pecados. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois me tens protegido. O Senhor Deus me disse: eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Não seja uma pessoa sem juízo, como o cavalo ou a mula que precisam ser guiados com cabresto e rédeas para que obedeçam. Os maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus, o Senhor, são protegidos pelo seu amor. Todos vocês são corretos. Alegrem-se e fiquem contentes por causa daquilo que o Senhor tem feito. Cantem de alegria, todos vocês que são obedientes a Ele. Salmo de número 33, canção de louvor. Tem salmos que são orações, tem salmos que são canções de louvores a Deus, tem salmos que são expressões do que o salmista quer passar, quer compartilhar o que ele viveu naquele momento. Nossa, os Salmos é um dos meus livros favoritos dentro da Bíblia, sim, né? Também você vai entender. Salmo de número 33. Todos vocês que obedecem a Deus, o Senhor, alegrem-se por causa daquilo que Ele tem feito. Louvem a Deus, todas as pessoas honestas. Toquem lira e louvor ao Senhor. Cantem louvores com acompanhamento de harpas de 10 cordas. Cantem a Deus uma nova canção. Toquem harpa e gritem bem alto. As palavras do Senhor são verdadeiras. Tudo que Ele faz merece confiança. O Senhor Deus ama tudo o que é certo e justo. A terra está cheia do seu amor. Por meio da sua palavra, o Senhor fez os céus. Pela sua ordem, ele criou o sol, a lua e as estrelas. Deus juntou os mares num só lugar e guardou os oceanos em reservatórios. Que toda a terra tema a Deus, o Senhor. Que todos os habitantes do mundo temam, pois ele falou e o mundo foi criado. Ele deu ordem e tudo apareceu. O Senhor acaba com os planos das nações e não deixa que eles se realizem, mas os que o Senhor planeja dura para sempre. As suas decisões permanecem eternamente. Feliz a nação que tem o Senhor como o seu Deus. Feliz o povo que Deus escolheu para ser dele. O Senhor Deus olha do céu e vê toda a humanidade do lugar onde mora. Ele observa todos os que vivem na terra. É Deus quem forma a mente deles e quem sabe tudo o que fazem. Nenhum rei vence por um exército poderoso.
nem os soldados conseguem a vitória, por causa da sua força. Não são os cavalos de guerra que ganham a batalha. A sua grande força não pode salvar ninguém. É o Senhor Deus quem protege aqueles que o temem. É Ele quem guarda aqueles que confiam no seu amor. Ele os salva da morte e, nos tempos de fome, os conserva com vida. Nós pomos a nossa esperança em Deus, o Senhor. Ele é a nossa ajuda e o nosso escudo. O nosso coração se alegra por causa do Senhor tem feito. Nós confiamos nele, porque ele é santo. Ó Senhor Deus, que o teu amor nos acompanhe, pois nós pomos em ti a nossa esperança. Salmo de número 34. A bondade de Deus na presença do rei Abimeleque. Davi fugiu que estava louco e por isso Abimeleque o mandou embora. Depois de sair, Davi escreveu este salmo. Eu sempre darei graças a Deus, o Senhor. O seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. Eu o louvarei por causa das coisas que ele tem feito. E os que são perseguidos ouvirão isso e se alegrarão. Anunciem comigo a sua grandeza. Louvem juntos o Senhor. Eu pedi ajuda do Senhor e ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Os que são perseguidos olhem para ele e se alegram. Eles nunca ficarão desapontados. Eu, um pobre sofredor, gritei. O Senhor me ouviu e me livrou das minhas aflições. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que os temem e os protege do perigo. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. Que todos os que se dedicam a Deus o temam, pois aqueles que o temem não têm falta de nada. Até os leões não têm comida e passam fome, porém não falta nada aos que procuram a ajuda do Senhor. Venham, meus jovens amigos, escutem que eu os ensinarei a temer a Deus, o Senhor. Vocês querem aproveitar a vida? Querem viver muito e ser felizes? Então, procurem não dizer coisas más e não contem mentiras. Afastem-se do mal e façam o bem. Procurem a paz e façam tudo para alcançá-la. Deus cuida das pessoas honestas e ouve os seus pedidos, mas ele é contra os que fazem o mal. E assim, quando morrem, eles são logo esquecidos. Quando as pessoas honestas chamam o Senhor, ele as ouve e as livra de todas as suas aflições. Ele fica perto dos que estão desanimados e salva os que perderam a esperança. Os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas elas. Ele os protege completamente. Nenhum dos seus ossos é quebrado. Os maus serão mortos por causa das suas maldades. Aqueles que odeiam os bons serão castigados. O Senhor Deus salva a vida dos seus servos. Aqueles que procuram a sua proteção não serão condenados. Salmo de número 35. Oração pedindo ajuda de Deus, de Davi. Ó Senhor Deus, ataca os que me atacam e combate os que me combatem. Pega o teu escudo e a tua armadura e vem me ajudar. Pega a tua lança e o teu machado de guerra e luta contra os que me perseguem. Dai-me a certeza de que vais me salvar. Que sejam derrotados e humilhados aqueles que me querem matar. Que fujam envergonhados os que fazem planos contra mim. Que sejam como a palha soprada pelo vento. Quando o anjo do Senhor os atacar, que o caminho deles fique escuro e escorregadio. Quando o anjo do Senhor os perseguir, pois sem motivo nenhum
armaram uma armadilha para mim, cavaram uma cova funda para me pegar. Porém, quando menos esperam, virá a destruição. Eles serão apanhados pelas suas próprias armadilhas, cairão nelas e serão destruídos. Então eu me alegrarei por causa do que o Senhor Deus tem feito. Ficarei feliz porque ele me salvou da morte. Com todo o coração lhe direi: não há ninguém como tu, ó Senhor. Tu proteges os fracos quando são atacados pelos fortes e livra os pobres e os necessitados das mãos dos exploradores. Homens maus testemunham contra mim e me acusam de crimes que não cometi. O bem que faço, eles me pagam contra o mal. É por isso estou desesperado. Mas quando eles estavam doentes, eu vesti roupas de luto e até deixei de comer. Curvei a cabeça e orei por eles. Orei como se fosse por um amigo ou um irmão. Eu andava curvado de luto, como quem chora por sua própria mãe. Porém, quando eu estava aflito, eles se alegravam e ficavam em volta de mim, zombando. Pessoas desconhecidas me bateram, me feriram várias vezes, como homens que zombam de um coxo. Eles zombaram de mim e me olharam feio, com ódio. Ó Senhor, até quando ficarás apenas olhando? Livra-me dos ataques deles. Salva minha vida desses leões. Então eu te agradecerei em público. Eu te louvarei no meio da multidão. Não deixes que os meus inimigos, aqueles mentirosos, se alegram com a minha derrota. Não permitas que os que me odeiam sem motivo fiquem rindo felizes por causa da minha desgraça. Eles não falam como amigos. Pelo contrário, inventam acusações falsas contra as pessoas que amam a paz. Eles me acusam e gritam: nós vimos o que vocês fez, mas tu, ó Senhor Deus, tens visto isso. Então, não te cales, Senhor, e não fiques longe de mim. Acorda, Senhor, para me fazeres justiça. Levanta-te, meu Deus, e me defende a minha causa. Ó Senhor Deus, tu és justo. Por isso, declara que estou inocente. Ó meu Deus, não deixes que os meus inimigos se alegram à minha custa. Não deixe que eles digam: nós acabamos com ele. Era isso mesmo o que queríamos. Que sejam completamente derrotados e envergonhados aqueles que se alegram com o meu sofrimento. Que fiquem cobertos de vergonha e de desgraça os que dizem que são melhores do que eu. Porém, que gritem de alegria os que desejam que eu seja declarado inocente. Que eles digam sempre: como é grande o Senhor. Ele está contente porque tudo vai bem com o seu servo. Então anunciarei a tua fidelidade e te louvarei o dia inteiro. Salmo de número 36. A maldade humana e a bondade de Deus de Davi, servo do Senhor ao regente do coro. O pecado fala ao perverso lá no fundo do seu coração. O perverso não aprende a temer a Deus. Ele se julga muito importante e pensa que Deus não descobrirá o seu pecado e não o condenará. A conversa dele é má e cheia de mentiras. Ele não tem juízo e não quer fazer o bem. Deitado na sua cama, ele planeja maldades. Ele anda por caminhos que não são bons e nunca rejeita coisas más. Ó Senhor Deus, o teu amor chega até o céu e a tua fidelidade vai até as nuvens. A tua justiça é firme como as grandes montanhas e os teus julgamentos são profundos como o mar. Ó Senhor Deus, tu cuida das pessoas e dos animais. Como é precioso o teu amor. Na sombra das suas asas encontramos proteção. Ficamos satisfeitos
com a comida que nos dá com fartura. Tu nos deixa beber do rio da tua bondade. Tu és a fonte de vida, e por causa da tua luz nós vemos a luz. Ó Deus, continua a amar os que te conhecem e a fazer o bem aos que têm um coração honesto. Não deixes que os orgulhosos e os maus me pisem e me obriguem a fugir. Lá estão eles caídos, foram derrubados e não podem se levantar. Salmo de número 37, o fim dos maus e o fim dos bons, de Davi. Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos que praticam o mal, pois eles vão desaparecer logo, como a erva que se seca. Eles morrerão como plantas que murcham. Confie em Deus, o Senhor, e faça o bem, e assim more com toda a segurança na terra prometida. Que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor. Confie nele e ele o ajudará. Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz e com que a justiça da sua causa brilhe como o sol do meio-dia. Não se irrite por causa dos que vencem na vida, nem tenha inveja dos que conseguem realizar os seus planos de maldade. Tenha paciência, pois o Senhor Deus cuidará disso. Não fique com raiva, não fique furioso, não se aborreça, pois isso será pior para você. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, viverão em segurança na terra prometida, porém os maus serão destruídos. Dentro de pouco tempo, os maus desaparecerão. Você poderá procurá-los, porém não os encontrará. Mas os humildes viverão em segurança na terra prometida, e terão alegria e prosperidade e paz. Os maus fazem planos contra os bons, e olham com ódio para eles. O Senhor ri dos maus, porque sabe que o dia deles está chegando. Os maus puxam da espada e curvam os seus arcos para matar os pobres e os necessitados para assassinarem os que são honestos. Mas os maus serão mortos pelas suas próprias espadas e os seus arcos serão quebrados. É melhor o pouco que os bons têm do que as riquezas de muitos maus, pois o poder dos maus acabará, mas o Senhor protege os bons. Todos os dias o Senhor cuida dos que são corretos. A terra prometida será deles para sempre. Quando os tempos forem difíceis, eles não sofrerão e terão o que comer em tempos de fome. Porém, os maus morrerão. Os inimigos de Deus, o Senhor, desaparecerão como as flechas do campo, sumirão como a fumaça. Os maus pedem emprestado e não pagam, mas os bons são generosos em dar. Aqueles que são abençoados por Deus viverão em segurança na terra prometida, mas os que ele amaldiçoa serão destruídos. O Senhor nos guia no caminho em que devemos andar e protege aqueles cuja vida é agradável a ele. Se eles caírem, não ficarão caídos, porque o Senhor os ajudará a se levantarem. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um homem bom abandonado por Deus, e nunca vi os seus filhos mendigando comida. Ele sempre é generoso em dar e emprestar, e os seus filhos são uma bênção. Afaste-se do mal e faça o bem, e você sempre morará na terra prometida, pois o Senhor ama aquilo que é direito e é certo, e não abandona os seus servos fiéis. Ele sempre protege o seu povo, mas os descendentes dos maus serão destruídos. Os bons possuirão a terra prometida e sempre morarão nela.
Eles dizem coisas sábias e sempre falam o que é direito e certo. Guardam no coração a lei do seu Deus e nunca se afastam dela. Os maus espiam os bons e procuram matá-los. Porém, o Senhor Deus não abandonará os bons nas mãos dos inimigos e quando forem julgados, não deixará que sejam condenados. Põe a sua esperança no Senhor e obedeça aos seus mandamentos. Ele lhe dará a honra de possuírem a terra prometida, e vocês verão os maus serem destruídos. Vi um homem mau, um dominador cruel, que era grandioso como um cedro dos montes Líbanos. Porém, um dia passei por ali e por ele já havia desaparecido. Eu o procurei, porém não pude encontrá-lo. Preste atenção nos bons e observe os honestos, e você verá que as pessoas que amam a paz deixam descendentes, mas os que desobedecem às leis de Deus serão completamente destruídos, e os seus descendentes desaparecerão. O Senhor Deus salva do perigo os que são bons e os protege em tempos de aflição. O Senhor os ajuda e livra, e porque eles procuram a sua proteção, ele os salva dos maus. Salmo de número 38. A ajuda de Deus no sofrimento. Salmo de Davi em memória. Ó Senhor Deus, não me corrijas quando estiveres irado. Não me castigue no teu furor. Nas tuas flechas de dor me atingiram. Eu senti o peso do castigo da tua mão. Por causa da tua ira, estou muito doente. O meu corpo todo está enfermo. Por causa das minhas maldades, estou me afogando nos meus pecados. Eles são uma carga pesada demais para mim. Por causa da minha falta de juízo, tenho feridas que cheiram mal e apodrecem. Estou muito abatido e encurvado, e choro o dia todo. Estou muito doente, queimando de febre. Sinto-me profundamente abatido e desanimado. O meu coração está aflito e eu fico gemendo de dor. Ó Senhor, tu sabes o que desejo, pois ouves todos os meus gemidos. O meu coração bate depressa, estou fraco e os meus olhos perderam o brilho por causa das minhas feridas, e os meus amigos não chegam perto de mim. E até a minha família se afasta. Os que me querem matar armam armadilhas para me pegar. Os que me querem ferir ameaçam me desgraçar e não param de fazer planos contra mim. Porém, eu finjo que sou surdo e não ouço. Eu me faço de mudo e não falo. Sou como alguém que não responde, porque não pode ouvir. Verso 14 de novo. Sou como alguém que não responde, porque não pode ouvir. 15. Apesar disso, eu ponho a minha esperança em ti, ó Senhor. Tu és o meu Senhor Deus. Me responderás. Não deixes que os meus inimigos se alegram com a minha desgraça. Não deixe que fiquem contentes com o meu fracasso, pois estou quase caindo e o meu sofrimento não acaba mais. Eu confesso as minhas maldades e os meus pecados, pois me deixam muito aflito. No entanto, os meus inimigos estão fortes e com saúde, e há muita gente que me odeia sem motivo. Aqueles que pagam o bem com o mal estão contra mim, porque procuro fazer o bem. Ó Senhor, não me abandones, não te afastes de mim, meu Deus. Ajuda-me agora, ó Senhor, meu Salvador. Salmo de número 39, sofrimento e confissão. Salmo de Davi ao regente do coro, por confissão. Eu disse,
Vou ter cuidado com a minha maneira de viver e não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Enquanto os maus estiverem em volta de mim, não falarei nada. Fiquei calado, não disse uma palavra, nem mesmo a respeito de coisas boas. Mas o meu sofrimento piorou ainda mais. O meu coração ficou muito aflito. Quanto mais eu pensava, mais agonia eu ficava. Quando comecei a perguntar, ó Senhor Deus, quanto tempo ainda vou viver? Mostra-me como é passageira a minha vida. Quando é que vou morrer? Como é curta a vida que me deste diante de ti. A duração da minha vida não é nada. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ele anda por aí como uma sombra. Não adianta nada ele se esforçar, ajunta riquezas, mas não sabe quem vai ficar com elas. E agora, Senhor, o que posso esperar? A minha esperança está em ti. Livra-me de todos os meus pecados e não deixes que os tolos zombem de mim. Não falo, não digo nada, pois foste tu que me fizeste sofrer assim. Senhor, para, Senhor, para de me castigar, pois estou quase morrendo por causa das tuas chicotadas. Tu nos repreendes e assim nos castiga por causa dos nossos pecados. Tu destróis como a traça aquilo que mais amamos. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ó Senhor Deus, ouve a minha oração, escuta o meu pedido. Não te cales quando choro, como todos os meus antepassados. Sou teu hóspede por pouco tempo. Desvia de mim o teu olhar, para que eu possa ter um pouco de felicidade antes que eu vá embora e não exista mais. Salmo de número 40. Canção de louvor, Salmo de Davi ao regente do coro. Esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Tirou-me de uma cova perigosa, de um poço de lama. Ele me pôs seguro em cima de uma rocha e me firmou os meus passos. Ele me ensinou a cantar uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Quando virem isso, muitos temerão o Senhor e nele porão a sua confiança. Feliz aquele que confia em Deus, o Senhor, que não vai atrás dos ídolos, nem se ajunta com os que adoram falsos deuses. Ó Senhor, nosso Deus, tu tens feito grandes coisas por nós. Não há ninguém igual a ti. Tu tens feito muitos planos maravilhosos para o nosso bem. Ainda que eu quisesse, não poderia falar de todos eles, pois são tantos que não podem ser contados. Tu não queres animais oferecidos em sacrifício, nem oferta de cereais. Não pedistes que animais fossem queimados inteiros no altar, nem exigiste sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Pelo contrário, tu me destes ouvidos para ouvir, e por isso respondi: aqui estou. As tuas orientações para mim estão no livro da lei. Eu tenho prazer em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Guardo a tua lei no meu coração. Ó Senhor Deus, na reunião de todo o teu povo, eu contei a boa notícia de que tu nos salva. Tu sabes que nunca vou parar de anunciá-la. Não tenho guardado para mim mesmo a notícia da tua salvação. Tenho sempre falado da tua fidelidade e do teu poder salvador nas reuniões de todo o teu povo. Não fique calado a respeito do teu amor e da tua fidelidade, ó Senhor Deus. Eu sei que nunca deixarás de ser bom para mim.
O teu amor e a tua fidelidade sempre me guardarão seguros. Oração pedindo ajuda. Subtítulo Salmo de número 70. Estou rodeado por muitas dificuldades, tantas que nem posso dizer quantas são. Fui apanhado pelos meus próprios pecados e quase não posso mais enxergar. Tenho mais pecados que cabelos na cabeça e por isso estou muito desanimado. Ó Senhor Deus, salva-me, ajuda-me agora. Que sejam completamente derrotados e humilhados aqueles que me querem matar. Que fujam envergonhados aqueles que se alegram com as minhas aflições. Que caiam na desgraça e fiquem cheios de confusão aqueles que zombam de mim. Que fiquem alegres e contentes todos os que te adoram. E que os que são gratos pela tua ajuda digam sempre: como o Senhor é grande. Eu sou pobre e necessitado, mas tu, Senhor, cuidas de mim. Tu és a minha ajuda e o meu libertador. Não te demores em me socorrer, ó meu Deus. Salmo de número 41. Oração de um doente. Salmo de Davi ao regente do couro. Felizes são aqueles que ajudam os pobres, pois o Senhor Deus os ajudará quando estiverem em dificuldade. O Senhor os protegerá, guardará a vida deles e lhe dará felicidade na terra prometida. Ele não os abandonará nas garras dos inimigos. Quando estiverem doentes de cama, o Senhor os ajudará e lhe dará saúde novamente. Eu disse: ó Senhor Deus, pequei contra ti. Tem compaixão de mim e cura-me. Os meus inimigos falam mal de mim e perguntam: quando será que ele vai morrer e ser esquecido? Se algum deles vem me visitar, não fala com sinceridade e ainda junta más notícias a meu respeito para sair espalhado por aí fora. Todos os que me odeiam falam de mim cochiando e pensam que o pior vai me acontecer. Eles dizem assim: ele está muito mal mesmo e não vai se levantar mais. Até o meu melhor amigo, em quem eu tenho tanto confiado, quanto aquele que tomava refeições comigo, até ele se virou contra mim. Ó Senhor Deus, tem compaixão de mim e me dá saúde novamente, para que eu dê aos meus inimigos os que merecem. Eles não me vencerão, e assim ficarei sabendo que tu me aprovas. Tu me ajudarás, porque faço o que é direito, e me deixarás ficar para sempre na tua presença. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel. Louvado seja agora e sempre. Amém. Amém. Salmo de número 42. Oração de um homem longe da pátria. Poesia do grupo de Corá ao regente do couro. Assim como o corso deseja as águas do ribeirão, assim também eu quero estar na tua presença, ó Deus. Eu tenho sede de ti, o Deus vivo. Quando poderei ir adorar na tua presença? Choro dia e noite, e as lágrimas são o meu alimento. Os meus inimigos estão sempre me perguntando: onde está o seu Deus? Quando penso no passado, sinto dor no coração. Eu lembro quando ia com a multidão à casa de Deus. Eu guiava o povo e todos íamos caminhando juntos, felizes, cantando e louvando a Deus. Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Meu coração está profundamente abatido e por isso eu penso em Deus. Assim como o mar agitado ruge e assim como as águas das cachoeiras descem dos montes Hermon e Mizar e correm com violência até o rio Jordão,
Assim são as ondas de tristeza que o Senhor Deus mandou sobre mim. Que ele me mostre durante o dia o seu amor, e assim de noite eu cantarei uma canção, uma oração ao Deus que me dá a vida. Pergunto a Deus, a minha rocha, por que esqueces de mim? Por que tenho de viver sofrendo por causa da maldade dos meus inimigos? Até os meus ossos doem quando os meus inimigos me ofendem, perguntando todos os dias: onde está o seu Deus? Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Salmo de número 43, oração de um homem longe da pátria. Continuação do Salmo de número 42, o subtítulo. Verso 1 em diante do 43. Ó Deus, declara que eu estou inocente e defende a minha causa contra essa gente que não te adora. Livra-me das pessoas traiçoeiras e perversas. Tu, ó Deus, és o meu protetor. Por que me abandonastes? Por que tenho de viver sofrendo, perseguindo pelos meus inimigos? Manda a tua luz e a tua verdade, para que elas me ensinem o caminho e me levem de volta a Sião, o teu monte santo, e ao teu templo onde vives. Então eu irei até o teu altar, ó Deus, pois tu és a fonte da minha felicidade. Tocarei a minha lira e cantarei louvores a ti, ó meu Deus, meu Deus. Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Salmo de número 44. Derrotados, mas confiantes em Deus. Poesia do grupo Poesia do grupo Decorar ao regente do coro. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos próprios ouvidos aquilo que os nossos antepassados nos contaram. Ouvimos falar das grandes coisas que fizestes no tempo deles, há muitos anos. Eles contaram como expulsastes os povos pagãos e pusestes o teu povo na terra deles. Contaram como castigastes as outras nações e fizestes o teu povo progredir. Não foi com espadas que os nossos antepassados conquistaram aquela terra. Não foi com o seu próprio poder que eles venceram. Eles venceram com o teu poder, com a tua força e com a luz da tua presença. Assim, tu mostrastes o teu amor por eles. Tu és o meu rei e o meu Deus. Tu dás a vida, tu dás a vitória ao teu povo com o teu poder. Vencemos os nossos inimigos e com a tua presença derrotamos os nossos adversários. Não é no meu arco que eu confio e não é na minha espada que me dá a vitória, pois fostes tu que nos livrastes dos nossos inimigos e vencestes aqueles que nos odeiam. Nós te louvaremos todo dia, nós te somos gratos para sempre. Mas agora, ó Deus, tu nos rejeitastes e deixastes que fôssemos derrotados, pois já não acompanhas os nossos exércitos. Tu nos fizestes fugir dos nossos inimigos, e eles levaram embora tudo o que já tínhamos. Tu nos tratastes como se fôssemos ovelhas que vão para o matadouro, e nos espalhastes entre as outras nações. Vendestes barato o teu próprio povo, como se nós tivéssemos pouco valor. Os povos vizinhos, vendo o que nos fizestes, caçoam e zombam de nós. Tu nos fizestes motivo de zombaria.
para as outras nações. Os outros povos nos desprezam. Estou sempre humilhado e coberto de vergonha, ouvindo as zombarias dos meus inimigos e os insultos dos que querem se vingar de mim. Tudo isso nos aconteceu embora não tivéssemos esquecido de ti, nem tivéssemos quebrado a aliança que fizestes com o teu povo. Não fomos infiéis a ti, nem desobedecemos aos teus mandamentos. Porém, tu nos jogastes esmagados no lugar onde estão os monstros marinhos e nos deixastes na mais profunda escuridão. Se tivéssemos deixado de adorar o nosso Deus e orado a algum Deus pagão, tu certamente ficarias sabendo disso, pois conheces os pensamentos secretos das pessoas. Mas por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Acorda, Senhor, porque estás dormindo, levanta-te, não nos rejeite para sempre. Porque te escondes de nós? Porque esquece os nossos sofrimentos e das nossas aflições? Nós estamos abatidos, caídos no chão, estamos vencidos, jogados no pó. Levanta-te e vem ajudar-nos. Salva-nos por causa do teu amor. Salmo de número 45. Canção para o casamento do rei, ao regente do coro. Com a melodia de Os Lírios, poesia do grupo de Corá, canção de amor. Lindas palavras enchem o meu coração, enquanto escrevo esta canção, em homenagem ao rei. A minha língua é como a pena de um bom escritor. Ó Rei, o Senhor é mais bonito de todos os homens e sabe fazer belos discursos. Deus sempre tem abençoado. Põe a espada na cintura, ó Rei poderoso, forte e glorioso, coberto de glória. Avance para vencer, defendendo a verdade e a justiça. A sua força conquistará grandes vitórias. As suas flechas são afiadas e atravessam o meu coração. Os seus inimigos dos seus inimigos. Verso 5 de novo. As flechas são afiadas e atravessam o coração dos seus inimigos. As nações caem aos seus pés. O reino que Deus lhe deu vai durar para sempre. Ó Rei, o Senhor governa o seu povo com justiça. Ame o bem e odeie o mal. Foi por isso que Deus, o seu Deus, o escolheu e deu mais felicidade ao Senhor do que qualquer outro rei. A sua roupa está perfumada com mirra e aloés. Os músicos tocam para o Senhor, ó Rei, em palácios enfeitados com marfim. Entre as damas da sua corte há filhas de reis, e à direita do seu trono está a rainha, usando enfeites de ouro puríssimos. Ó noiva do rei, escute o meu conselho, esqueça o seu povo e os seus parentes. Você é linda, e por isso o rei vai desejá-la. Seja obediente a ele, pois ele é o seu Senhor. Ó noiva, o povo da cidade de Tiro vai lhe trazer presentes. Muita gente rica vai querer lhe agradar. A princesa está no palácio, e como é linda! O seu vestido é feito de fios de ouro, vestidas de roupas coloridas e acompanhadas pelas suas damas de honra. Ela é levada até o rei com prazer e alegria. Elas chegam e entram no palácio dele. Ó rei, o Senhor terá muitos filhos, e eles serão reis também, como foram os antepassados do Senhor. E o rei, ó rei, os fará governar o mundo inteiro. A minha canção fará com que a sua fama seja sempre lembrada, e todos elogiarão
para sempre. Salmo de número 46. Deus está conosco, ao regente do coro, para o soprano, canção do grupo de Corá. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso, não temeremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não temeremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Há um rio que se alegra, a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade e ele nunca será destruída. De manhã bem cedo, Deus a ajudará. As nações ficam apavoradas e os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vejam o que o Senhor tem feito. Vejam que coisas espantosas ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras no mundo inteiro. Quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo. Ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. O Senhor, o Todo-Poderoso, está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que salmos! Salmo de número 47. Deus, o Rei do mundo inteiro. Canção do grupo de Corá ao regente do coro. Batam palmas de alegria todos os povos. Cantem louvores a Deus em voz alta. Pois o Senhor, o Altíssimo, deve ser temido. Ele é grande rei, que governa o mundo inteiro. Deus nos fez vencer outros povos. Ele nos fez governar as nações. Ele escolheu para nós a terra onde vivemos, a terra que é orgulho do seu povo, a quem ele ama. Deus vai subindo para o seu trono, enquanto ele sobe, há gritos de alegria e sons de trombeta. Cantam louvores a Deus, cantem louvores ao nosso Rei. Louvem a Deus com canções, pois ele é o Rei do mundo inteiro. Deus está sentado no seu santo trono, ele reina sobre as nações. Os que governam os povos se reúnam com o povo do Deus de Abraão, pois todo o poder nesse mundo pertence a Deus. Ele domina tudo. Salmo de número 48. Jerusalém, a cidade de Deus. Salmo do grupo de Corá, canção. O Senhor Deus é grande, ele merece ser louvado na sua cidade. Em Sião, o seu santo monte. O monte de Deus é alto e bonito. A cidade do grande rei é a alegria do mundo inteiro. Deus tem mostrado que ele dá segurança ao povo dentro das fortalezas da cidade. Os reis reuniram e juntos vieram atacar o monte Sião. Porém, quando viram a cidade, ficaram espantados e fugiram com medo. Eles ficaram apavorados e aflitos, como a mulher que está com dores de parto, como marinheiros em grandes navios, sacudidos de uma tempestade violenta. Temos ouvido falar das coisas que o Senhor Deus tem feito, e agora vimos o que aconteceu na cidade do nosso Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele guardará a cidade em segurança para sempre. No teu templo, ó Deus, ficamos pensando no teu amor. Tu és louvado por todos os povos, e a tua fama se espalha pelo mundo inteiro, pois tu governas com justiça. Alegre-se, povo de Jerusalém. Ó Deus, os teus julgamentos são justos. Alegre-se com isso, moradores das cidades de Judá. Povo de Deus, ande em volta de Jerusalém e conte as suas torres.
Olhem todos com atenção as suas maravilhas e examinem as suas fortalezas. Assim, vocês poderão dizer aos seus descendentes: Este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele nos guiará eternamente. Salmo de número 49. Ninguém escapa da morte. Salmo do grupo de Corá ao regente do coro. Povos, escutem bem isso. Ouçam todos os moradores do mundo, tanto os poderosos como os humildes, tanto os ricos como os pobres. Os meus pensamentos serão claros. Falarei palavras de sabedoria. Vou dar atenção aos provérbios e, enquanto toco a minha lira, vou explicá-los. Eu não sinto medo nas horas de perigo, quando os meus inimigos me cercam. Esses perversos confiam nas suas riquezas e se orgulham das suas grandes fortunas. Mas ninguém pode salvar a si mesmo, nem pagar a Deus o preço da sua vida, pois não há dinheiro que pague a vida de alguém. Por mais dinheiro que uma pessoa tenha, isso não garante que ela nunca vá morrer, que ela vá viver para sempre. Todo mundo vê que até os sábios morrem e morrem também os tolos. E os ignorantes, e todos deixam as suas riquezas para os outros. As suas sepulturas serão os seus lares perpétuos, onde eles ficam para sempre, ainda que tenham possuído muitas terras. O ser humano, por mais importante que seja, não pode escapar da morte, como os animais morrem. Ele também morre. Reparem no que acontece com os que confiam em si mesmos. Vejam o fim daqueles que estão satisfeitos com as suas riquezas. O pastor deles, a morte, os leva, e eles são condenados a morrer, como se fossem ovelhas. De manhã, as pessoas corretas o vencerão, e os corpos deles apodrecerão na sepultura. De longe, os seus lares. Porém, Deus me livrará do poder da morte, pois ele me receberá. Não se preocupem quando alguém fica rico e a sua riqueza aumenta cada vez mais, pois, quando morrer, ele não poderá levar nada. A sua riqueza não irá com ele para a sepultura, ainda que esteja contente com a sua vida e seja elogiado por ter sucesso. Ele, quando morrer, vai reunir-se com seus antepassados no lugar onde a escuridão dura para sempre. O ser humano, por mais importante que seja, não pode escapar da morte. Como os animais morrem, ele também morre. Salmo de número 50. Adoração e vida. Salmos de Asaf. Deus, o Senhor Deus, fala e chama todos os moradores do mundo. De um lado da terra ao outro, Deus brilha lá de Jerusalém, a cidade da perfeita beleza. O nosso Deus está chegando, porém não chega em silêncio. Um fogo destruidor vem na sua frente. Em volta dele há uma violenta tempestade. Ele chama o céu e a terra como testemunhas para assistirem ao julgamento do seu povo. Ele disse: reúnam aqueles que são infiéis a mim, aqueles que fizeram uma aliança comigo e, como sinal, ofereceram um sacrifício. Os céus anunciam que Deus é justo e que Ele mesmo é quem vai julgar. Deus diz: escute, meu povo, que vou falar. Vou ser testemunha contra você. O povo de Israel: eu sou Deus, o seu Deus. Não vou repreendê-los por causa dos sacrifícios e das ofertas que vocês sempre me trazem. No entanto, eu não preciso dos touros das suas fazendas, nem dos bodes dos seus rebanhos, pois
Os animais da floresta são meus, e também os milhares de cabeças de gado espalhados nas montanhas. São meus todos os pássaros dos montes, e tudo o que vive nos campos. Se eu tivesse fome, não pediria nada a vocês, pois o mundo é meu, e tudo o que há nele. Por acaso preciso comer carne de touros ou beber sangue de bodes? Que a gratidão de vocês seja o sacrifício que ofereçam a Deus, e que vocês deem a Deus, ao Deus Altíssimo, tudo aquilo que prometeram. Se chamarem no dia da aflição, eu os livrarei, e vocês me louvarão. Porém Deus diz aos maus: que direito têm vocês de recitar as minhas leis e de falar a respeito da minha aliança? Vocês não querem que eu os corrija e não aceitam as minhas ordens. Vocês ficam amigos de cada ladrão que encontram e andam com pessoas adúlteras. Vocês estão sempre prontos para dizer coisas más e não pensam duas vezes antes de me pregar mentiras. Estão sempre acusando os seus irmãos e espalhando calúnias a respeito deles. Vocês fizeram essas coisas e eu fiquei calado. Por isso, pensaram que eu era igual a vocês. Porém, agora vou repreendê-los. Vou mostrar-lhe aos seus erros. Vocês que se esqueceram de mim, pensem bem nisso, para que eu não os destrua, sem que ninguém possa salvá-los. Aquele que me traz ofertas de gratidão está me honrando, e eu salvarei todos os que andam nos seus caminhos. Glória a Deus. Salmo de número 51, salmo muito conhecido pelo arrependimento e perdão. Salmo de Davi ao regente do coro, escrito depois que o profeta Natã falou com Davi a respeito do pecado que este havia cometido com Batseba. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestastes. Tu tens razão quando me julgas, e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. Ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dai-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dai-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Então ensinarei aos desobedientes as tuas leis, e eles voltarão a ti. Ó Deus, meu Salvador, livra da morte, e com alegria eu anunciarei a tua salvação. Ó Senhor, põe as tuas palavras certas na minha boca, e eu te louvarei. Tu não queres que eu te ofereça sacrifícios, tu não gosta que os animais sejam queimados, como oferta a ti. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não me rejeitarás um coração humilde e arrependido. Ó Deus, com a tua bondade ajuda Jerusalém e constrói de novo as suas muralhas. Então terás prazer em receber os sacrifícios certos e os animais que são totalmente queimados, e touros novos serão oferecidos no teu altar. Salmo de número 52. A justiça e a bondade de Deus. Poesia de Davi, ao regente do coro. Escrita por Davi
depois que o Doeg e o Edomita foi encontrar-se com Saul, ele contou que Davi tinha ido à casa de Abimeleque. Homem poderoso, por que você se gaba da sua maldade? O amor de Deus dura para sempre. Você faz planos para acabar com os outros. A sua língua caluniadora corta tanto como uma navalha afiada. Você gosta mais do mal do que do bem e prefere a mentira em lugar da verdade. Seu mentiroso, você gosta de ferir os outros com palavras. Por isso, Deus acabará com você para sempre. Ele o pegará e jogará para fora da casa em que você mora. Deus o tirará do mundo dos vivos. Os que obedecem a Deus verão isso e ficarão com medo. Eles vão rir de você e dizer: vejam, um homem que não pedia a Deus que o protegesse, ele só confia na sua grande riqueza e procurava segurança na sua própria maldade. Porém, eu sou como a oliveira verde que cresce perto da casa de Deus. Eu confio no seu amor para sempre e sempre. Ó Deus, eu sempre te louvarei pelo que tens feito. Na tua presença dos que são fiéis a ti, anunciarei que tu és bom. Salmo de número 53. Corrupção e salvação. Subtítulo Salmo de número 14. Poesia de Davi ao regente do coro, para instrumentos de corda. Os tolos pensam assim: para mim, Deus não tem importância. Todos são corruptos e cometeram injustiças horríveis. Não há uma pessoa que faça o bem. Lá do céu, Deus olha para a humildade, a fim de ver e existir alguém que tenha juízo. Se existe uma só pessoa que o adore, mas todos caíram, se desviando assim do caminho certo, e igualmente são corruptos. Não há mais ninguém que faça o que é direito. Não há mesmo nenhuma só pessoa. Deus pergunta: será que essa gente má não entende nada? Eles vivem explorando o meu povo e, além de tudo, não oram a mim. Mas eles vão tremer de medo, como nunca tremeram antes, pois Deus espalha os ossos dos inimigos dele. Deus os rejeitou e por isso o povo de Israel os derrotará completamente. Queira Deus que de Jerusalém venha a vitória para Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó quando Deus os fizer prosperar de novo. Glória a Deus. Salmo de número 54. Oração pedindo a proteção de Deus. Poesia de Davi ao regente do coro para instrumentos de corda. Escrita por Davi quando os moradores de Zif foram contar a Saul que Davi estava escondido na terra deles. Ó Deus, salva-me pelo teu poder, livra-me com a tua força. Ouve, ó Deus, a minha oração, escuta as minhas palavras, pois homens orgulhosos estão chegando para me atacar. Homens violentos querem me matar. Eles não se importam com Deus. Eu sei que é o Senhor Deus quem me ajuda. Sei que é Ele quem me defende. Que Deus faça com que a maldade dos meus inimigos se vire contra eles mesmos. Ele é fiel e por isso os destruirá. Ó Senhor Deus, de boa vontade eu te oferecerei sacrifícios e te louvarei porque és bom. Tu me livrastes de todas as minhas aflições e eu tenho visto a derrota dos meus inimigos. Salmo de número 55. Oração de um homem perseguido. Poesia de Davi, ao regente do coro, por instrumentos de corda. Ouve a minha oração, ó Deus. Não deixe de atender o meu pedido. Escuta-me e responde às minhas aflições. Me deixem desgastado. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos.
A perseguição dos maus me esmaga. Eles me fazem com que desgraças caiam sobre mim. Estão com raiva de mim e me odeiam. O meu coração está cheio de medo, e o pavor da morte cai sobre mim. Sinto medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Ah, se eu tivesse asas como a pomba, voaria para um lugar de descanso. Fugiria para bem longe e moraria no deserto. Bem depressa procuraria achar um lugar seguro para me esconder de ventania e de tempestade. Ó Senhor, atrapalha e destrói os conchavos dos meus inimigos, pois vejo violência e pancadaria na cidade. Dia e noite eles andam em volta dela, nas muralhas, enchendo-as de crimes e de maldade. Por toda parte há destruição, e as ruas estão cheias de exploração e desonestidades. Não era um inimigo que estava zombando de mim. Se fosse, eu poderia suportar. Nem era um adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele. Porém, foi você mesmo, meu companheiro, meu colega e amigo íntimo. Conversamos com toda a liberdade e íamos juntos adorar o povo no templo. Que a morte venha de repente sobre os meus inimigos, que eles desçam vivos para o mundo dos mortos, pois a maldade está na casa e no coração deles. Mas eu chamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda. Ele me salva, de manhã ao meio-dia e de noite. Eu choro e me queixo, e ele me ouve. Ele me traz são e salvo de volta das batalhas, em que luto contra os meus muitos inimigos. O Deus que reina desde a eternidade e me ouves e os derrota, pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus. O meu antigo companheiro atacou os seus próprios amigos e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras dele eram macias, mais do que a manteiga, mas no coração havia ódio. As palavras dele eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. Entregue aos seus problemas ao Senhor, ele o ajudará. Ele nunca deixa que fracasse a pessoa que lhe obedece. Mas quanto àqueles assassinos e traidores, tu, ó Deus, os jogarás no fundo do mundo dos mortos. Eles não chegarão até a metade da sua vida. Eu, porém, confiarei em ti. Salmo de número 56. Deus está comigo. Hino de Davi, ao regente do coro, com a melodia de A Pomba, calada em terra distante, escrito por Davi quando os filisteus prenderam na cidade de Gate. Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois estou sendo atacado por inimigos que estão sempre me perseguindo. O dia inteiro eles me atacam, e são muitos os que lutam contra mim. Quando estou com medo, eu confio em ti, ó Deus, Todo-Poderoso. Confio em Deus e louvo pelo que ele tem prometido. Confio nele e não terei medo de nada. Os que podem me fazer simples seres humanos. O dia inteiro os meus inimigos me atrapalham nos meus negócios e só pensam em me prejudicar. Eles se reúnem em lugares escondidos. Olham o que estou fazendo e ficam esperando uma oportunidade para me atacar. Ó Deus, castiga-os por causa da sua maldade. Mostra a tua ira e derrota essa gente. Tu sabes como estou aflito, pois tens me tomado nota de todas as minhas lágrimas. Será que elas não estão escritas no teu livro?
Quando eu pedir a tua ajuda, os meus inimigos fugirão. Uma coisa eu sei, Deus está comigo. Eu louvo a promessa de Deus, o Senhor. Confio nele e não terei medo de nada. O que podem fazer simples seres humanos? Ó Deus, eu te darei o que prometi. Eu te darei a minha oferta de louvor, porque me salvaste da morte e não deixastes que eu fosse derrotado. Assim, ó Deus, eu ando na tua presença, eu ando na luz da vida. Salmo de número 57. Segurança em Deus. Hino de Davi ao regente do coro, com melodia de Não Destruas, escrito por Davi quando fugiu de Saul na caverna. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti procuro segurança, na sombra das tuas asas eu encontro proteção, até que passe o perigo. Eu o chamo o Deus Altíssimo, eu o chamo a Deus, que me ajuda em tudo. Do céu ele me responderá e me salvará. Ele derrotará os que me atacam. Deus me mostrará o seu amor e a sua fidelidade. Estou cercado de inimigos. Eles são como leões e querem me devorar. Os seus dentes são como lanças e flechas, e a língua deles como espada afiada. Ó Deus, mostra a tua grandeza nos céus, e que a tua glória brilhe no mundo inteiro. Os meus inimigos armaram uma armadilha para me pegar, e eu fiquei muito aflito. Fizeram uma cova no meu caminho, mas eles mesmos caíram nela. O meu coração está firme, ó Deus, bem firme. Eu cantarei hinos em teu louvor. Acorde o meu coração. A minha harpa e a minha lira acordem. Eu acordarei o sol, o Senhor. Eu te darei graças no meio das nações. Eu te louvarei entre os povos. O teu amor chega até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Ó Deus, mostra a tua grandeza nos céus e que a tua glória brilhe no mundo inteiro. Glória a Deus. Salmo de número 58. Castigo para os maus. Hino de Davi, ao regente do coro, com a melodia de Não Destruas. Será que vocês, autoridades, dão sentenças justas? Será que julgam com justiça as pessoas? Não. Vocês só pensam em fazer o mal e cometem crimes de violência no país. Os maus passam a vida praticando o mal. Desde o dia em que nascem, só contam mentiras. Estão cheios de veneno, como as cobras, tampam os ouvidos, como uma cobra que se faz surda. Não quer ouvir a voz do encantador de serpentes. Ó Deus, quebra os dentes dos maus. Ó Senhor Deus, arranca os dentes desses leões ferozes. Que os maus desapareçam como a águia derramada na terra. Que sejam esmagados como a erva que nasce no caminho. Que se derretam como o caracol da lama. Que sejam como a criança que nasce morta, que nunca viu a luz do sol. Antes que os maus percebam o que está acontecendo, serão cortados como mato, enquanto ainda estiverem vivos. Deus, em sua fúria terrível, os expulsará como um sopro. Os bons ficarão contentes ao verem os maus sendo castigados. Os bons lavarão os pés no sangue deles. E as pessoas dirão, de fato, os bons são recompensados. Realmente existe um Deus que julga o mundo. Salmo de número 59. Proteção divina contra os inimigos. Hino de Davi ao regente do coro, com a melodia de Não Destruas, escrito por Davi quando Saul mandou espiões à casa de Davi para o matarem. Ó meu Deus, livra-me dos meus inimigos, protege-me aqueles que me atacam.
Salva-me dos homens maus. Livra-me desses assassinos. Ó Senhor Deus, olha, eles estão esperando para me matar. Homens cruéis estão fazendo os planos contra mim, mas não é por causa de qualquer pecado ou maldade que eu tenha feito, nem por causa de alguma falta que eles têm pressa de me atacar. Ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, levanta-te e vem me ajudar. Vê, ó Deus de Israel, acorda e castiga as nações pagãs. Não tenhas penas desses traidores perversos. Quando anoitece, eles voltam e rodeiam a cidade, rosnando como cachos. A língua deles fere como espada. Eles gritam insultos e ameaças e pensam que ninguém está ouvindo. Mas tu zomba deles, ó Senhor. Tu ris de todos os pagãos. Ó Deus, eu confio no teu poder. Tu és a minha fortaleza. Com o seu amor, o meu Deus virá ao meu encontro. Ele fará com que eu veja a derrota dos meus inimigos. Ó Deus, não acabes de uma vez com os meus inimigos, para que o meu povo não se esqueça da maldade deles. Ó Senhor, nosso Deus, espalha-os com o teu poder e derrote-os. Todas as vezes que falam, os meus inimigos pecam, que eles sejam apanhados no seu próprio orgulho e amaldiçoem e mentem. Por isso peço que os destrua quando estiveres irado, que sejam destruídos completamente. Aí todos saberão que Deus governa em Israel e que o seu reino se estende pelo mundo inteiro. De noite, os meus inimigos voltam e rodeiam a cidade, rosnando como cachos. Eles andam pela cidade como cachos e procurando o que comer, e uivam se não encontram comida que chegue. Porém, eu cantarei a respeito do teu poder. De manhã louvarei bem alto o teu amor, pois tu tens sido uma fortaleza para mim, um refúgio nos meus dias de aflição. Eu te louvarei, ó Deus, meu defensor. Tu és a minha fortaleza. Tu és o meu Deus que me ama. Salmo de número 60. Derrota e vitória. Hino de Davi para ensino ao regente do coro, com a melodia de O Lírio do Testemunho, escrito por Davi quando lutava contra os sírios de Mesopotâmia e de Zobá, e quando Joabe voltou e matou 12.000 edomitas no vale de Sal. Ó Deus, tu nos rejeitas e nos derrotastes. Estavas irado conosco, mas agora volta para nós. Fizeste a terra tremer e se abrir, agora fecha as suas brechas, pois ela está se desfazendo. Fizestes o teu povo passar por muitas aflições. Tu nos destes vinho para beber, e por isso andamos por aí, as tontas. Levantasse uma bandeira para avisar os que te temem, para que eles pudessem escapar da derrota. Salva-nos com o teu poder. Responde às nossas orações, para que o teu povo que tu amas seja salvo. No seu templo, Deus disse: Quando eu vencer, dividirei a cidade de Siquém e repartirei o vale de Sucote entre o meu povo. Gileade é meu e Manassés também. Efraim é o meu capacete e Judá é o meu cedro de rei. Porém, Moabe será a minha bacia de lavar, e eu jogarei as minhas sandálias sobre Edom, como um sinal de que esse país é meu. Será que os filisteus pensaram que iriam cantar a sua vitória sobre mim? Ó Deus, quem me levará para dentro da cidade protegida por muralhas?
Quem me guiará até Edom? Será que de fato nos rejeitastes? Será que não nos vais marchar com os nossos exércitos? Ajuda-nos a combater o inimigo, pois o auxílio dos seres humanos não vale de nada. Com Deus do nosso lado, venceremos. Ele derrotará os nossos inimigos. Salmo de número 61. Segurança em Deus, de Davi, ao regente do coro, para instrumentos de corda. Ó Deus, ouve o meu grito de angústia, escuta a minha oração. No meu desespero de longe do meu lar, eu te chamo pedindo ajuda. Põe-te em segurança em uma rocha bem... Meu desespero, verso 2. No meu desespero, longe do meu lar, eu te chamo pedindo ajuda. Põe-me em segurança em uma rocha bem alta, pois tu és o meu protetor, o meu defensor contra os meus inimigos. Eu te peço que me deixes viver no teu templo toda a minha vida, para ficar protegido debaixo das tuas asas. Ó Deus, tu ouvistes as minhas promessas e me destes bênçãos que pertencem aos que te temem. Dá uma vida longa ao rei, que ele viva muitos e muitos anos, que ele governe para sempre com a tua bênção, ó Deus. Protege com o teu amor e com a tua fidelidade. Assim eu sempre te cantarei louvores, e todos os dias te darei o que tiver prometido. Salmo de número 62. Deixa eu só ligar o negocinho aqui da tomada que tá aparecendo aqui alguns intrusos, mosquitos e pernilongos. Focando aqui na palavra de Deus. Somente em Deus, Salmo de Davi ao regente do coro, para a confissão. Verso 1 em diante, do 62. Somente em Deus eu encontro paz. É dele que vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é o meu protetor. Eu nunca serei derrotado. Até quando todos vocês atacarão um homem que é mais fraco do que uma cerca derrubada? Vocês somente querem tirá-los do seu lugar de honra. Vocês gostam de mentir. Dizem coisas boas a respeito dele, mas no coração o amaldiçoam. Somente em Deus eu encontro paz, e nele ponho a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é o meu protetor, e eu não serei abalado. A minha salvação e a minha rocha depende de Deus. Ele é a minha rocha poderosa e o meu abrigo. Confie sempre em Deus, o meu povo. Abra um coração para Deus, pois Ele é o nosso refúgio. Os seres humanos, tanto os pobres como os ricos, são inúteis. São somente um sopro. Se fossem colocados na balança, não pesariam nada. São mais leves do que um sopro. Não confiem na violência, nem esperem ganhar alguma coisa com o roubo. Ainda que as suas riquezas aumentem, não confiem nelas. Mas de uma vez tenho ouvido Deus dizer que o poder é dele e o amor também. Tu, ó Senhor, recompensas cada um de acordo com o que faz. Salmo de número 63. Sede espiritual. Salmo de Davi, escrito quando estava no deserto de Judá. Ó Deus, tu és o meu Deus. Procuro estar na tua presença. Todo o meu ser deseja estar contigo. Eu tenho sede de ti, como uma terra cansada, seca e sem água. Quero te ver no templo, quero ver como os poderosos e gloriosos. O teu amor é melhor do que a própria vida. Por isso eu te louvarei enquanto viver. Falarei da tua bondade
e levantarei as mãos em oração. As tuas bênçãos são como alimentos gostosos. Elas satisfazem, e por isso canto alegremente canções de louvor a ti. Quando estou deitado, eu lembro de ti. Penso em ti a noite toda, porque sempre me tens ajudado. Na sombra das tuas asas, eu canto de alegria. A tua mão direita me segura bem firme, e eu me apego a ti. Porém, aqueles que me querem matar descerão para o mundo dos mortos. Eles serão mortos na batalha, e os corpos deles serão comidos pelos animais selvagens. Mas o rei se alegrará, porque Deus lhe dará a vitória. Os que fazem promessas em nome de Deus se alegrarão, mas a boca dos mentirosos será fechada. Salmo de número 64, penúltimo capítulo do dia de hoje. Pedido de proteção contra os inimigos. Salmo de Davi ao regente do coro. Ó Deus, escuta a minha oração, pois estou em dificuldade. Salva a minha vida, pois tenho medo dos meus inimigos. Protege-me dos planos que os fazem cair, que os fazem contra mim. Livra-me dos bandos de homens perversos. Os maus afiam a língua como espada e apontam como flecha as suas palavras cheias de veneno. Eles agem depressa para espalhar as suas mentiras vergonhosas e destroem os bons com calúnias covardes. Eles se animam uns aos outros para fazer o mal. Falam dos lugares onde vão colocar as suas armadilhas e pensam que ninguém pode vê-los. Fazem planos cheios de maldade e dizem: planejamos um crime perfeito. O coração e a mente do ser humano são um mistério. Porém, Deus atirará suas flechas contra eles e de repente ficarão feridos. Deus os destruirá por causa das suas palavras. Aqueles que ouvirem balançarão a cabeça, caçoando deles. Então, todas as pessoas ficarão com medo, pesarão no que Deus fez e falarão sobre os seus atos poderosos. A alegria daqueles que obedecem ao Senhor Deus vem dele. É no Senhor que eles encontram segurança. Todos lhe darão glória. Salmo 65, o último capítulo do dia de hoje. Gratidão pelas colheitas. Salmo de Davi. Canção ao regente do coro. É justo, ó Deus, que o povo te louve no monte Sião e te dê o que prometeu? Pois tu respondes às orações. Pessoas de toda parte virão te adorar por causa dos seus pecados. As nossas faltas nos deixam derrotados, mas tu nos perdoas. Como são felizes aqueles que tu escolhes, aqueles que trazes para viverem no seu templo. Nós ficaremos contentes com as coisas boas da tua casa, com as bênçãos do seu santo templo. Ó Deus, tu nos responde, dando-nos a vitória e faze coisas maravilhosas para nos salvar. Os povos do mundo inteiro, até dos mares distantes, põem a sua esperança em ti. Com o teu poder, pusestes as montanhas no lugar, mostrando assim a tua força poderosa. Tu acalmas o rugido dos mares e o barulho das ondas. Tu acalmas a gritaria dos povos por causa das grandes coisas que tens feito. O mundo está cheio de espanto por causa das maravilhas que tem feito. Há gritos de alegria de um lado da terra ao outro, fazendo chover. Mostras o teu cuidado pela terra e a tornas boa e rica. Com as chuvas do céu enche a água os rios e assim a terra produz alimentos. Pois para isso a preparastes, regas com muitas chuvas as terras aradas e elas ficam amolecidas pela água. Com as chuvas amaciam-os bem e as terras, e por isso crescem as plantações. Como é grande a colheita que vem da tua bondade, por onde passas a fartura. Os pastos estão cobertos de rebanhos,
e os montes se enchem de alegria. Os campos estão cobertos de carneiros e os vales estão cheios de trigo. Tudo grita e canta de alegria. Glória a Jesus, glória a Deus. Concluímos mais um dia aí, 32º dia, vencidos para a glória de Deus e para o louvor dele. Louvado seja Deus pela sua vida, louvado seja Deus pela palavra dele em tudo. Deus abençoe, Deus te ilumine e você tenha muita paz e muita vida, na sua alma e no seu coração. Até amanhã, gente. Ore pelo seu país, ore pela sua nação, ore pelo seu estado, pela sua região. Ore e louve a Deus. Tchau!